Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Race Report. Cá estou novamente. 2 semanas atrás gravei o Race Report lá do Challenge e cá estou para falar um pouco da prova que eu fiz ontem, dia 3 de dezembro de 2023. 3-Day Series, distância sprint, lá em Sorocaba, interior de São Paulo, uma cidade que eu não conhecia e tive o prazer de conhecer. Cidade super legal, cidade do interior, mas um interior perto de São Paulo, que são essas cidades que são grandes, são cidades bem estruturadas, bem bonitas, bem organizadas, com bastante gente no cenário esportivo e que, para minha surpresa, o pouco que eu fiquei lá, fui para lá no sábado à tarde, percebi que tem uma boa logística de treinos, então muito legal. Inclusive lá na prova ontem conversei com algumas pessoas da cidade e me falaram ali dos bons pontos para treinar. O interior é bom demais para treinar, falaram ali das estradas para pedalar, bons lugares para nadar, para correr, enfim, pistas de corrida, então isso eleva e muito as possibilidades de treino, o que torna uma cidade muito boa. Afinal de contas, a gente, para escolher uma cidade para morar, a gente tem que olhar a estrutura de treinos para ver se realmente vai suportar nosso estilo de vida. Antes de falar especificamente da prova, eu sempre falo isso aqui, mas eu não vou cansar de falar e faço questão, porque realmente é verdadeiro, é puro a alegria que eu sinto em conversar com as pessoas, em tirar foto com as pessoas, e ontem lá não foi diferente. Eu ali na logística de prova, indo para a transição para colocar minhas coisas, fui abordado algumas vezes por pessoas que agradecem por os vídeos, que falam como usam os vídeos, usam os conhecimentos e as informações que eu tento compartilhar na rotina de treinos, na rotina do dia a dia, e tiram fotos, então adoro tirar fotos. E aí, ontem tirei foto com esposa, filho, neto, vô, enfim, com uma galera. Façam mais isso, sempre que me verem podem me chamar. É um prazer muito grande trocar uma ideia, conhecer, falar sobre a vida, falar sobre o esporte, falar como é legal estar ali no ambiente de competição. Muita gente falando que era a primeira competição e eu já vou falar sobre isso. Então façam isso, não se sintam envergonhados, não achem que irão me atrapalhar, pelo contrário, isso me dá mais energia ali para a competição, e fico muito feliz de ter esse carinho e é isso que me move, esse é o combustível necessário para eu sentar aqui, gravar e tentar compartilhar as coisas que eu estudo, as coisas que eu vivo, os meus treinos. Então valeu demais, valeu galera de Sorocaba e região, conheci gente de diferentes cidades, Piraju, Jundiaí, Sorocaba, gente de São Paulo, muito legal isso mesmo. Falando especificamente agora da prova, para quem não conhece, o 3-Day é uma competição, são etapas, é uma organização que tem por trás a Unlimited, que é a empresa que organiza o circuito Ironman no Brasil. Então, o Galvão, como CEO ali da empresa, estava presente. Inclusive, um ponto interessante é que eu nunca tinha me atentado a isso, e ontem fui observado um comentário de que o Galvão ele sempre está presente nas provas. Isso é muito legal. Pensem, o cara é o chefe da empresa, a cabeça da empresa, a cara da empresa, e ele faz questão de estar em todas as provas. Você pode pensar que, claro, é a obrigação dele, enfim, e talvez realmente seja uma boa conduta como líder da empresa, mas porventura a gente conhece outras empresas que o indivíduo no cargo dele simplesmente não perderia ali o final de semana, mas ele está sempre lá, sempre solícito, sempre conversando com bastante gente, e isso é um diferencial da Unlimited. Você vê ali competidores precisando de algumas coisas, e eu presenciei alguns pontos
e o pessoal da organização sempre disponível, sempre solícito. Claro, vocês podem, alguém que está assistindo ou ouvindo esse episódio, ter algum episódio negativo, algum evento, alguma passagem aí de algum problema, faz parte. Eu acho que nem toda empresa, e eu por trás de algumas empresas sei como é essa questão de a gente sempre tenta agradar todo mundo, mas sempre acontece alguma coisa e a gente tem que tentar no máximo minimizar os danos caso aconteça algum percalço. Mas mesmo assim, o Galvão estava lá, a estrutura de organização é a mesma estrutura do Ironman, claro, em proporções menores, porque a prova é menor, tem menos participantes, mas mesmo assim a gente vê um propósito, a gente vê uma entrega dos indivíduos que estão lá prestando serviço, que estão cuidando da saúde e da segurança dos participantes. Então, ponto positivaço para a organização do Tri-Day. Muito legal, muito bem organizado, sinalizado. Assim, não tem nada que apontar como falha na questão da organização. Entrega de kit foi antes, teve uma entrega de kit aqui em São Paulo e uma entrega de kit lá em Sorocaba. Então na sexta abriu aqui em São Paulo, no sábado lá em Sorocaba. Eu fui para Sorocaba no sábado à tarde e aí ia fazer o sprint. Fazia muito tempo que eu não fazia sprint. Para ser sincero, eu aqui parei para tentar lembrar a última vez que eu fiz sprint. Eu não tenho muita certeza dessa última vez. Talvez tenha sido num Tri-Day também. E num Tri-Day, pelo que eu imagino, antes da pandemia. Então, possivelmente ali 2019 ou 2018, eu tenha feito o meu último sprint. E eu gosto muito dessa distância. Gosto muito de sprint. Para mim, é uma distância que não permite mínimos erros. Então, se você pensa num Ironman, no meio Ironman, problemas acontecerão e você tem que estar preparado para recalcular a rota e se reorganizar. No sprint, você tem que ser perfeito se você quer buscar um tempo melhor, se você quer, se você almeja aí andar na frente. A ideia é você fazer tudo muito rápido e não perder nada, não perder um segundo, porque no sprint um segundo às vezes define realmente. Claro, todas as provas um segundo é importante, mas quanto menor a distância, menor o tempo para terminar a prova, mais próximos ficam os competidores de maneira geral. Então, fui preparado, eu competi uma distância de meio Iron há 2 semanas atrás no Challenge, fiz 2 semanas de recuperação, a semana pós-prova bem levinha, a semana passada alguns estímulos, mas nada muito intenso. Não fiz treinos longos, alguns intensos, mas não longos. Então fui me sentindo bem para a prova. No sábado fiquei ali quietinho em Sorocaba, fiz bastante bota de compressão e acordei cedinho no domingo. Não dormi bem no sábado para o domingo. Sorocaba já fazia muito calor, já estava muito calor, então foi uma noite difícil de dormir pelo calor. Mas no domingo acordei cedo, acordei antes das 5, fiz a minha rotina ali de respiração, meditação, mobilidade, enfim, eu sempre faço isso. Eu tento fazer isso diariamente, mas nem sempre eu tenho tempo para fazer. Mas antes de prova eu gosto de fazer. Então levo lá meu rolo de soltura, né? Devia ter trazido aqui, mas eu tenho um rolinho. E levo lá meu tapetinho, faço ali meus 20 minutos, 30 minutos de preparação. Tomei um café da manhã, fui para a prova, fui bem cedinho. A transição abriu às 6h15 e a minha largada, a largada do sprint era só às 7h45, ou seja, eu tinha 1h30 de intervalo. Fui lá, deixei a bike simples, deixava tudo numa sacola única do lado da bike, então tava ali os cavaletes com uma distância boa entre as bikes, e aí tinham três distâncias: Super Sprint, Sprint, Standard ou Olímpico. Todos, então, o sprint que eu fiz, 750, 20 de bike, 5 km de corrida, e o Super Sprint é metade de tudo isso, 375, 10 km de bike e 2,5 de corrida.
O que foi muito legal, eu nunca havia presenciado uma prova que tinha essa distância e eu achei muito interessante porque tem muita gente começando e é realmente uma porta de entrada. Antes eu tinha essa percepção de que o sprint era uma porta de entrada e realmente é uma porta de entrada para o mundo do triatlon, mas o super sprint também. Principalmente eu vi muitas mountain bikes, bikes mais simples, e aí eu acho que se justifica, porque realmente para um sprint, 20 km, ainda mais no percurso lá de Sorocaba, é um percurso mais desafiador. Então a questão da bike, jogá-la para 10 km realmente deixa muito mais popular, muito mais acessível, e também, óbvio, a questão da natação, já que a natação é uma grande barreira para boa parte dos indivíduos que estão querendo iniciar aí a jornada no triatlo. Então o super sprint largou mais cedo, largou acho que 7h15, se eu não me engano. Fiquei ali quietinho, já estava com as coisas arrumadas, estava já bastante calor. Eu olhei ali, era 7h30, mais ou menos, estava 27 graus, então assim, 7h30 da manhã, 27 graus já é tenso pra gente aqui, né? Eu imagino que tenham pessoas aí ouvindo e assistindo que falam, 27 é frio, mas o interior de São Paulo é realmente quente. E aí a gente se posicionou para a largada foi em rolling start, primeira vez que eu fiz um sprint em largada rolling start. Antes era sempre, as que eu fiz era sempre por age group ou todo mundo larga junto. A natação é num lago bem legal, um lago bom assim, não tem, acho que não é sujo e não, realmente imagino e torço para não ser sujo, mas um lago bonito, só que é um lago estreito, ele não é muito grande, o que exigiu ali da organização um malabarismo para tentar encaixar 750 metros dentro daquele percurso. E aí o percurso basicamente a gente saía de então era uma lagoa redonda assim, né, mais ou menos assim, e aí a gente saía daqui e ia paralelo à margem, cruzava uma boia, aí subia, aí cruzava uma outra boia e fazia um M, assim, fazia assim, depois fazia assim, aí saía numa outra boia aqui e ia reto, ou seja, era paralelo e depois um M e saía. Para quem fazia o Olímpico, era 2 vezes essa volta. Então, na largada, se posicionaram ali alguns atletas que eu conheço, atletas que eu sei que iriam nadar bem e iriam tentar segurar num bloco. E a minha estratégia foi fazer força do começo ao fim. No sábado, eu conversei com o Ronaldo para a gente alinhar a estratégia de prova. Ele perguntou como eu estava, falei que estava me sentindo bem. E aí a orientação foi: faça força do início ao fim, não alivie 1 segundo. Ele até sugeriu para eu não usar relógio, e eu disse para ele que eu queria usar o relógio pelo menos para a gente ter um parâmetro depois para analisar os dados, ver frequência cardíaca, ver se houve perda de ritmo durante algum período ali da prova. Então eu larguei de relógio, mas eu quase não olhei o relógio, eu olhei pouquíssimas vezes. E a ideia era fazer força do início ao fim, não arregar, não tinha estratégia, era força do começo ao fim. Então larguei muito forte, e aí a hora que eu cruzei essa primeira boia, que devia ter aí uns 150 metros no máximo, eu já vi que eu estava sozinho, mas não me importei, falei, eu vou fazer força do começo ao fim. A hora que eu saí da natação, eu já estava bastante cansado. Na hora que eu fiz esse M, eu já estava exausto e falei, não vou aliviar, vou fazer força, não vou parar, só preciso controlar a minha respiração para não afogar, não ficar ofegante e aí perder muita força. Então, concentrei na respiração e continuei fazendo força, frequência de braçada muito alta e batendo bastante perna. Saí da T1, saí da água ali primeiro, olhei para trás, não vi que tinha gente atrás, assim, enfim, não consegui ver quem estava em segundo ou quão distante estava. E transição é muito rápido. Transição de sprint é muito rápido e sugiro para as pessoas que não têm tanta familiaridade ou, enfim, treinem transições, isso é óbvio, precisa treinar, é algo bastante importante, e depois, no fim da prova, eu ouvi de algumas pessoas que perderam classificações na transição,
é igual a perder classificação na corrida ou na bike. Não dá para falar, eu corri mais rápido, pedalei mais rápido, mas demorei mais na transição e por isso eu fiquei em segundo, terceiro, quinto, enfim. Não dá para diferenciar, é triatlon é tudo, né? Não dá para um cara, um piloto de Fórmula 1 falar que ganhou na reta e perdeu na curva. É igual, a volta é o que conta. Então, treinem em transição e o segundo ponto, assistam provas e olhem a transição, principalmente as provas da ITU, as provas do circuito olímpico, as provas das Olimpíadas e prestem atenção em como eles fazem tudo, como eles fazem, tiram o capacete, como eles fazem o monte, como fazem o desmonte, que momento que eles colocam óculos, se eles bebem água ou tomam gel durante a transição, o que eu já sei a resposta, que é não é momento de fazer isso. Então, transição muito rápida, acelerei para correr na transição, fiz a transição rápida, relativamente rápida, porque tinha que tirar a roupa de borracha, colocar a roupa de borracha dentro da sacola, e isso deu uma atrapalhadinha, mas saí para pedalar e já comecei o pedal no máximo, na potência máxima, tiro. E aí ali em Sorocaba devia andar ali uns 500 metros numa avenida e já subia. E aí era uma sucessão de 3 subidas, então subia, ficava plano, subia de novo, ficava um pouquinho plano e tinha uma terceira subida. E depois descia, aí depois, enfim, e aí depois fazia o retorno, voltava e isso dava 10 km, ou seja, o percurso da bike para o sprint foram 2 voltas, para o olímpico foram 4. A bike bastante técnica nesse sentido de subida e descida, então tinham momentos ali que você precisava organizar o seu ritmo. No sprint basicamente era subir na bike e ficar fazendo força infinita. E eu diria que na bike metade do percurso ou você está subindo ou você está descendo, metade do percurso você está num plano. Então tem momentos de planos que basicamente é você entrar no clipe, colocar a cabeça para baixo ou colocar a cabeça numa posição aérea e fazer muita força. Fiz essa primeira volta, eu tinha dentro da minha possibilidade de hidratação, eu só levei uma caramanhola de água pura, bem diferente das outras provas. Eu tomei um gel de Iced Coffee 20 minutos antes da largada e eu tinha uma caramanhola de água na bike. Então, assim que eu subi da bike, a hora que eu acabei as subidas, eu peguei a água, joguei a água, tomei uma água, tomei um pouco, tentei ficar controlando a respiração, porque eu estava muito ofegante, a frequência cardíaca estava bem alta. E aí fiz essa questão da bike fazendo muita força. Na segunda volta, aí eu comecei a ultrapassar as pessoas que estavam saindo ainda, né, do sprint, estavam na primeira volta do sprint. E aí tomei um gel de Chocomint, que tem um pouco de cafeína. E continuei fazendo força, não olhando para trás, não sabia. Eu sabia quem estava. Sabia que o Guto Fernandes. O Guto estava em segundo, Guto Fernandes, não o Guto Fernandes. Agora esqueci o nome dele. Guto Antunes. Senhor Guto Antunes, um cara muito legal, ex-atleta profissional, ou ainda é atleta profissional, triatleta profissional, mora lá em Santos. Ele ainda é profissional, ele ainda larga na elite. Um cara 100% gente boa, gosto muito dele, estava em segundo. Em terceiro vinha o Léo Alckmin, o Douglas, enfim, tinham boas pessoas, bons ciclistas e eu não podia aliviar. Fiz a segunda volta e aí fiz a T2, essa sim, bastante rápida, consegui encaixar uma T2 rápida e saí para correr para a morte. A ideia era correr muito, muito forte, sair ali no começo da corrida muito forte. E a corrida você sai, faz um U assim, porque margeia ali o córrego, né? Então você corre na ciclovia e aí atravessa a ponte, vai para o outro lado, faz um retorno de 180 e volta e chega. Pro sprint era uma volta só, pro olímpico eram 2 voltas. Na corrida eu não tomei gel, só peguei água dos postos de hidratação, que tinham bastante. Tinha um posto de hidratação no 1,5, no 2,5 e no 3 e no 4, alguma coisa assim, né? Por aí, era um a cada 1,5 km. Então muito bom o esquema de hidratação na corrida e também na bike. Na bike tinha, logo que você fazia o retorno, tinha um posto de hidratação, ou seja, tinha um posto de hidratação a cada 5 km. Na bike tinha
isotônico e água, e na corrida só água. E aí foi isso. No finalzinho ali, quando faltava 500 metros, eu dei uma aliviada um pouco, que já estava na chegada, queria, enfim, comemorar ali com o pessoal que estava assistindo. Mas cheguei bastante cansado, cruzei a linha de chegada em primeiro, cruzei com a faixa de campeão, que é bem legal. E foi isso. Depois da prova, fiquei ali com o pessoal, muito legal. O pessoal da TT, da minha assessoria, encontrei pacientes e amigos de outras assessorias, enfim, festa total. E depois fiquei assistindo ainda o Olímpico. O Olímpico, sim, foi bastante duro, porque eles largaram às 8h45, talvez, perto das 9, acho que 8h45. Ou seja, eles estavam correndo ali, era 11 da manhã quase. Eles ainda estavam correndo, então bastante crítica ali a situação, mas tem que ser duro, acho que faz parte, não dá para escolher. Eu ouvi algumas pessoas falarem que Sorocaba é uma prova ruim porque tem muita subida, ou é ruim porque faz muito calor. Olha, a minha impressão e a minha percepção, a minha visão sobre isso é que faz parte. Eu acho que a gente tem que enfrentar provas duras, não dá para ficar escolhendo só prova fácil, mesmo porque uma prova fácil pode apresentar alguns pontos mais difíceis, como temperatura, vento, e aí se você não está preparado, se você não enfrentou situações difíceis na sua vida, você vai ter muito mais dificuldade de quem está ali mais experimentado e quem realmente está ali para enfrentar o que vier pela frente. Mas foi isso. Fui campeão geral, o Guto em segundo, o Douglas em terceiro, Douglas Miranda, treinador aí do meu doc, treinador do Falsarella, da RF. O Andrezinho ficou em quinto, o Alckmin ficou em quarto, enfim, o pessoal ali, meus amigos, andaram também. E hoje estou com as pernas bastante cansadas, bastante doloridas. Cansa fazer sprint, machuca fazer sprint. Não é porque é uma prova curta que é fácil. Pelo contrário, a ideia do sprint é fazer 100%, entregar o que você tiver a todo momento. É aquela sensação de... enfim, tem várias expressões, né? Coração na boca, gosto de sangue na boca, aquele gosto ácido do lactato, ou da acidose do seu corpo, sensação de morte iminente, enfim, tem vários adjetivos para essa sensação, que é uma sensação legal depois que acaba. Durante você quer... É só mais 500 metros, a contagem regressiva, ela fica muito clara, porque ela é mais curta realmente, né? Então, você pensar numa bike em um pouco menos de meia hora, você fala, não, é meia horinha só, e logo já bota o pé no chão para correr, e aí agora que você bota o pé no chão para correr, fala, uns 20, um pouquinho mais de 20, ou um pouquinho menos de 20 minutos, dá para aguentar. E é isso, a minha ideia nesse fim de ano era fazer provas curtas, ainda faço mais uma prova curta, agora domingo que vem, Troféu Brasil de Santos, Troféu Brasil de Santos. Troféu Brasil, a última etapa, eu farei o Olímpico. Essa prova promete um desafio muito grande, tem bons nomes ali para largar. E Santos é sempre um desafio, vai estar bastante calor também. E ainda não acabou o ano de competição, na semana seguinte aí sim eu tenho uma prova longa, mas aí é uma prova mais... em teoria uma prova mais relax, mais confraternização, mas que, se eu conheço bem triatleta, a hora que junta os amigos, um quer dar na cabeça do outro, e tô achando que vai ser assim. Serrano Man, lá em Serra Negra, uma prova dura, um triatlon extremo, uma prova aí que vai demorar, eu imagino, umas 8 horas, mais ou menos, para ser feita. Vai ser legal demais. Continuamos aqui treinando. Para quem nunca fez sprint, experimentem essa sensação.
Para quem está começando no triatlon e quer fazer uma prova, faça sprint, é muito legal, enfim, é uma experiência fantástica. Não se peguem nessa questão de quanto mais longo, mais difícil, não é bem assim. Eu só serei triatleta quando eu fizer um Ironman ou um meio Iron, isso não existe. Ser triatleta é ter uma vida, um lifestyle de triatleta, é gostar do triatlon, é praticar triatlon, mesmo que você inclusive não compita, não necessariamente você precisa competir. E ainda para quem fez sprint no começo da vida de triatleta e simplesmente evoluiu nas distâncias e agora só faz meio Iron e Iron, eu sugeriria, eu acho uma boa, voltar em algum momento, programar no seu ciclo de treinamento, fazer provas curtas, fazer prova de sprint, de olímpico e treinar para elas. Fazer um ciclo de treinamento específico para você ficar rápido, para você ganhar potência, ganhar força. E aí quando você entrar no novo ciclo de um meio Iron, de um Ironman, você vai se aproveitar dessas valências que você evoluiu, de força, potência, velocidade, numa prova mais longa. Ou seja, para você ficar mais rápido numa prova longa, é um bom caminho você voltar para as provas curtas, ficar ainda mais rápido, e aí depois voltar aí à sua programação normal dentro do que você imagina. Além de todos esses pontos, de segurar alta intensidade por bastante tempo, mesmo sofrendo, treinar a transição, enfim, todos esses pontos é sempre legal. É isso, falei demais. Semana que vem nos vemos novamente, voltarei aqui a gravar, então tem mais 2 semanas e principalmente ano que vem a gente está com um planejamento muito legal, vai rolar muita coisa. Já estou mais ou menos desenhado o meu calendário do ano que vem de provas, então tem bastante novidade e pontos aqui, não os abandonarei, pelo contrário, a minha ideia é ficar cada vez mais legal a comunicação aqui, mais divertida, não só esse canto de casa aqui. A ideia é trazer mais aí de treinos, as pessoas pedem, eu sei como é legal, mas entendo também que são muitos pratos para girar e às vezes eu não consigo sozinho. E a ideia é trazer alguém, trazer algum profissional ali para cuidar dessa parte. Fechou? Galera, valeu! Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo ou para quem está ouvindo no Spotify, compartilhem, salvem, sigam e tudo mais. Tchau, beijo. Boa semana para todo mundo, bons treinos, bom resto de ano. Não parem de treinar, continuem treinando só para quem tem férias. Último recado. Pronto, falei de férias. Tirem férias. Quem for tirar férias, quem não tiver planilha, saiam da noia. Não queiram treinar durante as férias. Não achem que nas férias vocês vão perder performance. Pelo contrário, as férias servem para você ganhar performance mental, para preparar o corpo para 2024, para o ano que vem você colocar em prática todos os desejos e todos os planejamentos que eu tenho certeza que está todo mundo fritando a cabeça, pensando em milhões de coisas, milhões de provas. É isso, descansem no final do ano. Eu irei descansar depois dessa prova do Serrano Man. Eu tiro uma semana, vou me desligar do mundo, desligar mentalmente, fisicamente. Vou viajar e tirar aí um tempo para me reconectar comigo mesmo e me preparar, porque o ano que vem vai dar bom demais. Valeu? Beijo, tchau.